Olá, a palavra do nosso Deus é ensinadora, ela produz vida, ela nos dá poder e nós só podemos compreender as coisas de Deus mediante a sua palavra, que é rica e poderosa. É por isso que nós vamos meditar nela hoje. Eu quero chamar a sua atenção para algumas frases curiosas da palavra de Deus. Algumas revelam a situação que a pessoa estava vivendo, posicionamentos, ideologias, enfim, vale a pena olhar algumas delas e perceber o que elas querem nos ensinar. Nós de vez em quando falamos e lemos e repetimos e até colocamos algumas frases que nós ouvimos de outras pessoas que nós achamos que são pertinentes. Na palavra de Deus também tem algumas delas. Quando nós lemos a história de Jacó, nós percebemos a ignorância espiritual de Jacó, quando ele diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Às vezes nós também percebemos a mesma forma de Jacó. Eu não sei se Deus está aqui ou não. Deus está aqui. Nós podemos ter certeza absoluta. Elias, no momento de desânimo, ele diz o seguinte: eu fiquei só. Ele não estava só. Além da presença de Deus, havia muitas outras pessoas que estavam com Elias. Noemi, naquele momento da volta, da tristeza, da amargura, né? Ela disse o seguinte: não me chamem mais de Noemi, porque Noemi quer dizer doçura, me chame de Mara. De vez em quando na nossa vida a gente tem vontade de mudar o nome, não é? E colocar um nome igual Noemi colocou nela. A vida é uma amargura, não é? Gideão, no momento de fragilidade, de timidez, um momento de que ele não queria de jeito nenhum entender o chamado de Deus, e ele percebeu que, olhando para ele, ele não daria conta de cumprir. Ele disse: ah, Senhor, a minha família é a mais pobre entre o povo de Israel. Às vezes nós pensamos que família é essa que nós temos, né? Eu não podia ter nascido num um pouquinho melhor. Pois é, essa era a situação de Gideão. Davi, no momento de vergonha imensa da sua vida, porque pecou, porque fez algo extremamente errado, ele disse o seguinte: o meu pecado está sempre diante de mim. Não é isso que às vezes o pecado faz? Ele nos consome. E quero citar uma última: Caim. Quando Deus pergunta para ele: onde está seu irmão Caim? Ele responde da seguinte forma: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho que ser o cuidador dele? Então vocês estão vendo, cada frase dessa revela uma circunstância, o momento em que a pessoa estava vivendo, e elas são significativas. Hoje eu quero falar de uma que está no contexto do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhem comigo o texto da palavra de Deus. Esse texto relata um fato histórico em que Pedro e João estavam diante da porta formosa do templo, e ali eles encontram um deficiente físico, portador de um problema que não o permitia andar. Vamos ver esse encontro e vamos ver a frase curiosa que tem nesse texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. A frase curiosa desse texto é esta: olhe para nós. Eu quero que você pense junto comigo que essa frase é uma frase, no mínimo, corajosa. Porque geralmente nós chamamos a atenção para aquilo que nós temos. Olha para a nossa casa, olha para o nosso carro, olhe para a nossa roupa. Mesmo as pessoas mais famosas e mais em evidências, elas não estão chamando a atenção das pessoas para o caráter delas, para aquilo que emana de dentro, mas para aquilo que é visível, para aquilo que é estético. Eu tenho estado assustada com o que acontece hoje. As pessoas, a fim de serem notadas, elas fazem coisas horríveis, coisas chocantes e até mesmo fazem coisas para que, do meu ponto de vista, para destruir a imagem. Mas no mundo controverso, acaba que dá resultado e elas são vistas, são notadas. Pedro e João tiveram a coragem de dizer àquele homem pedinte, lá na porta do templo, eles disseram: olha para nós. Né? E é interessante que antes de dizer olha para nós, eles fitaram aquele homem com grande atenção. Eles olharam bem para aquele homem, não é? E a palavra de Deus nos informa que houve ali um processo, algo que eles fizeram em favor daquele homem, como se Cristo estivesse fazendo. Todo cristão deveria poder dizer: olha para nós. Por que nós podemos dizer isso com propriedade? Eu quero que você acompanhe aqui comigo, não apenas a frase, mas aquilo que ela pode nos ensinar e aquilo que nós podemos colocar na nossa vida também. Nós chamamos a atenção das pessoas porque nós temos uma mensagem e essa mensagem tem um poder de transformar as vidas, não é? É interessante que Pedro, ele possuía um discernimento correto de quando as pessoas deveriam olhar para ele e de quando as pessoas deveriam desviar os olhos dele. Isso é um equilíbrio para a vida. As pessoas hoje querem chamar atenção para elas, muitas vezes não tem nenhum conteúdo, nada que possa oferecer, mas elas querem ser notadas, elas querem ser vistas. Então aqui Pedro, ele estava dizendo: agora aquele homem olha aqui para nós, olha para mim e para João. Mas num dado momento, quando as pessoas queriam exaltar Pedro, ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Olha para o alto, olha para cima, olha para aquele que pode todas as coisas, não é? E muitas vezes nós queremos chamar a atenção para nós por causa de nós mesmos. Mas nós devemos chamar a atenção das pessoas e falar: olha para nós, porque eu tenho algo que pode transformar a sua vida. Eu tenho uma mensagem de vida para você. É interessante que a expectativa daquele homem, quando Pedro e João falaram: olha para nós, ele estava pensando: certamente eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro hoje. Não, ele não ganhou dinheiro, ele ganhou vida. Ele ganhou vida eterna, ele ganhou vida em abundância. Porque quando nós falamos da mensagem que Cristo traz à nossa vida, nós estamos transmitindo vida e nós estamos transmitindo vida eterna. Mas também nós podemos falar para as pessoas, para olhar para nós, porque nós somos a imagem e o reflexo de Cristo no mundo. Você sabe disso, você tem consciência disso. Nós precisamos aprender a falar de Cristo sem carregar conosco a culpa. Muitas vezes nós deixamos de falar de Cristo porque nós pensamos: não, mas eu fiz tanta coisa errada, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Use isso como testemunho. Na verdade, o que Cristo fez na sua vida foi transformá-la. Você pode contar isso para os outros. Pedro e João,
podia contar aquele homem que estava ali à margem, que estava ali apenas sendo alvo da compaixão. Eu nem sei se era de compaixão, porque dentro desse contexto judaico, o pedinte era um objeto até necessário, porque quanto mais houvesse pedintes e houvesse quem desse a ajuda ou a esmola, o que dava a esmola é que era exaltado. Então eles não tinham interesse de que aquele homem saísse daquela situação de miséria. Mas não era o caso de Pedro e João. Eles queriam trazer dignidade para a vida daquele homem. Por quê? Porque eles eram o reflexo, a imagem de Cristo no mundo. E Cristo quer fazer isso. Ele quer trazer novidade de vida. Nós podemos chamar a atenção e falar, olha para nós. Porque o mundo está esperando que isso aconteça. Você sabe que quando um cristão faz algo que desvirtua, algo errado, algo danoso, o mundo inteiro aponta o dedo para ele, porque o mundo espera que os discípulos de Cristo, os cristãos de fato e de verdade, tenham em si a imagem de Cristo Jesus. Eles estão esperando algo de nós. Eles estão esperando mais do que uma mera esmola. Eles estão esperando que nós reflitamos aqui a luz brilhante de Cristo Jesus. Nós somos chamados a isso. Você pode dizer essa frase curiosa: olhe para mim, olhe para minha vida, olhe para aquilo que Cristo fez em mim, as transformações que Ele operou na minha vida. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para falar essa frase curiosa. Olhe para nós. Que Deus te abençoe, para que você fale essa frase sem medo, sem vergonha, sem culpa, certo de que você é a imagem de Cristo no mundo. Você é a mensagem viva, assim como Pedro e João foram para a vida daquele homem que conclui a história glorificando o nome de Deus. Nós desejamos que pessoas glorifiquem o nome de Deus aqui no mundo. E para isso é necessário que nós sejamos a imagem de Cristo no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele mesmo nos ajude. Um grande e forte abraço para você.